Bem, a ideia de escrever um livro já vem de muito tempo. Eu estava em busca de uma ideia original para escrever. E nessa busca acabei deixando o tempo passar. Até que os pensamentos do cotidiano que começaram a vir, e aí eu resolvi escrever pensamentos, histórias, crônicas, experiências da minha própria vida. Então a ideia de escrever um livro já é antiga. A ideia de escrever esse brotou há mais ou menos um ano, quando eu comecei a colocar um pouco para fora os meus sentimentos, algumas emoções. Bem, os textos vêm inspirados da minha vida com Deus, né? Tem como pano de fundo a minha realidade com o Senhor. Eu não quis escrever um livro que fosse teológico, do ponto de vista de uma reflexão teológica, mas revelar um pouco a minha vida, a minha alma, abrir um pouco a minha alma, no sentido de trazer uma realidade daquilo que eu estava vivendo. Mas como eu vivo desde sempre, a partir daquilo que eu entendo numa relação de verdade, de honestidade com Deus, o pano de fundo do livro acabou sendo um pano de fundo cristão completamente. Mas creio que a inspiração mesmo vem dessa relação com Deus, com a vida, com as pessoas, essa relação intensa de viver, né? Que eu acho que viver faz todo sentido nessa grande aventura que é a vida que a gente vive. Bem, eles têm em comum a minha alma, a percepção que eu tenho sobre a vida, algumas memórias, e há muitas memórias aí nesses textos, um olhar sobre as realidades que a gente vive hoje, tanto do ponto de vista da vida no mundo em si, a vida religiosa, a vida cristã, a vida da igreja. Então, esse olhar e essa impregnação da minha alma em relação às diversas coisas que eu tenho experimentado e vivido. Então, o link de todos os textos seja a alma de um homem de 50 anos, né, que chega aos 50 anos. Esse talvez seja o maior dos links do texto. Como o livro, o nome mesmo sugere, vocês vão encontrar textos que eu entendo sejam engraçados, da experiência do cotidiano das pessoas, incluindo a minha experiência, episódios da vida de amigos meus que me permitiram escrever coisas que eles viveram, coisas bem curiosas do meu ambiente da igreja, coisas tristes também, das realidades da vida, não é? Porque a gente não vive sem chorar, a gente não vive sem ter dificuldades, a gente não vive sem sofrer. Eu tenho dito que talvez uma das lutas mais inglórias do ser humano seja tentar viver sem sofrer. A gente sofre, a gente chora e também tem pensamentos, reflexões. A gente vai encontrar tudo isso nos textos deste livro. É um punhado de coisas que compõem a história de uma pessoa sem ser uma biografia. São pensamentos, reflexões para, como diz o texto, já é o nome do livro, para sorrir, para chorar e para pensar. Bem, o texto eu tentei, de alguma maneira, fazê-lo fácil de entendimento e de leitura. E não é uma leitura ou uma pregação. Eu não tento convencer ninguém de nada. É uma chamada à atenção para algumas realidades da vida. Uma pessoa que não conhece Jesus, talvez vá conhecê-lo
conhecendo alguém que o conheça mais de perto. E essa talvez seja a tentativa, mostrar a alma de alguém, revelar a alma de alguém que tem, no seu encontro com Cristo, a principal referência de sua vida. Eu posso parafrasear um pouco o apóstolo Paulo quando disse, se não fosse a graça de Deus, eu não seria nada, não seria ninguém. Se não fosse esse encontro com Jesus, a minha vida seria um vazio existencial bastante intenso, por mais paradoxo que isso possa parecer. Então, eu espero que as pessoas que leiam o livro, sejam cristãs ou não, sejam religiosos ou não, e de qualquer religião que seja, possam perceber o Cristo a partir daquilo que Ele fez em mim. Que eu acho que a melhor maneira de testemunhar Jesus é testemunhar com a vida, muito mais do que com as palavras. Então não é uma tentativa de convencer ninguém, mas é uma revelação da minha alma para as pessoas. Bem, um que inclusive vai numa das orelhas, fala, que chama-se Apenas uma Árvore, fala da minha experiência de memória e de falta dela do meu avô paterno. Eu não o conheci. E ele tomou uma decisão, depois de viver em depressão por muitos anos, ele deu cabo de sua própria vida. Eu não o conhecia, a não ser por fotos. E, em certa ocasião, uma tia minha disse, aquela mangueira ela foi plantada há mais de 50 anos por seu avô. E eu fui até lá, chupei uma manga daquela mangueira doce, e como se eu estivesse abraçando meu avô, como se eu estivesse me encontrando com ele, como se eu estivesse fazendo as pazes com essa lacuna na minha alma. Foi bem intenso esse dia e daí veio a crônica. O livro vai falar disso, das minhas realidades, dos meus encontros e desencontros, das minhas alegrias, das minhas tristezas, dos dramas que a gente vive no cotidiano. Sem ser pesado no sentido de ser aquela coisa agonizante, trazendo sempre a cura, propondo a cura para algumas situações. 50 anos pesam, né? Pesam. Fazer 50 anos, embora eu me sinta um garoto, né? Isso que é o mais importante. Mas me dá um peso de responsabilidade. Em relação aos mais jovens, eu preciso continuar vivendo de maneira a mostrar o quanto a vida é sagrada e quanto ela pode ser vivida com intensidade e com beleza. E quando eu me aproximo, então, da segunda fase da minha vida, eu penso que eu preciso ser bastante responsável com as decisões que eu tomo. Fazer 50 anos parece, para mim, pelo menos no meu coração, como se fosse uma ruptura de metade. Então eu preciso viver essa última metade da minha vida com muita intensidade, com alegria, revelando o Senhor a cada dia e me permitindo ser um canal nas mãos de Deus. Eu estou com um projeto que vai trabalhar uma ideia de ficção e realidade. Espero que eu tenha êxito. Está no momento agora de pesquisa. Estou fazendo algumas pesquisas sobre o primeiro século na Palestina, as realidades daquele tempo, para poder dar um pouco de verdade ao texto ficcional, que culmina com o surgimento de personagens anônimos na escritura. Então é assim, pegar um pedaço, construir uma ficção de um personagem que tem uma aparição muito discreta na escritura sem ter o nome.
talvez se chame Os Anônimos, o livro, o próximo livro. Esse é um projeto para o ano que vem. Estou começando agora a pesquisar para poder começar a escrever. Eu queria me dirigir a você que está investindo o seu tempo em assistir essa gravação, indicar para você esse livro, Sorrir, Chorar e Pensar. É o primeiro livro que eu escrevo, já escrevi alguns livretes, algumas coisas de reflexão, de evangelização, mas este livro talvez ajude você a entender e perceber como a vida pode ser vivida e como ela deve ser vivida, sem tentar evitar algumas coisas. Sorrir, chorar e pensar fazem parte da vida. São verbos que precisam ser conjugados ao longo de toda uma jornada. Então não tenha vergonha de chorar, não tenha vergonha de sorrir e ouse pensar, pelo amor de Deus. Não compre nada que estejam vendendo sem você pensar um pouco. Mesmo ideias. As ideias estão sendo vendidas aí e muita gente tem comprado ideias sem pensar. Eu espero que você pense, que você possa sorrir e que você possa chorar. E se quiser, adquira o livro, eu creio que vai ser bênção para você. Pelo menos para te ajudar a rir um pouco. Deus te abençoe. Muito obrigado.